Olá, olá pessoal, boa noite. Então vamos começar hoje mais uma live e o tema de hoje é a segurança do trabalho na consultoria. Então, se você quer saber como que funciona a consultoria e segurança do trabalho, ou se você gostaria de ser um consultor, prestar serviços, então não perde, entra aí e fica até o final. Nós vamos conversar com a Sheila, que é consultora, né, em segurança do trabalho. E ela vai estar aí tirando as dúvidas e contando para gente como que é o dia a dia do TST na consultoria, certo? Amanhã também nós temos a última live da semana, onde nós vamos falar sobre a área hospitalar, né, os serviços de saúde, com a Bruna amanhã. E aí, então, quem tem essa curiosidade também, gostaria de trabalhar assim, na área de saúde, hospital, né? Então, não perde aqui amanhã, tá? Mandei aqui o convite para a Sheila. Ela já tá entrando aí com a gente. Enquanto isso, Amanda, boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tu tá me vendo bem? Pode me sinalizar aí, por favor? Senão eu já arrumo. Vaniele, boa noite. Você tá me ouvindo bem também? Ó, a Sheila aí tá entrando. Mandei convite, Sheila, ó, vou mandar de novo. Tá ouvindo bem? Ótimo. Tá boa a imagem hoje, porque ontem tava um pouquinho ruim meu sinal e a minha imagem não tava muito boa. Oi, Sheila. Boa noite, Boa Sheila. noite, Bem? tudo bem? Tava aqui Tá testando me aqui. ouvindo bem? Eu tô te ouvindo, tava justamente aqui testando. O pessoal disse que tá me ouvindo bem, mas estão conseguindo me enxergar. Agora a Sheila entrou, vocês conseguem ouvir ela também? Vocês estão vendo Oiê, ela? estou vendo a Adriane Pires, Amanda Kiss, estão me A ouvindo? Natália entrou agora, boa noite. Estão nos ouvindo bem aí, gente? Sheila, eu até esqueci de comentar contigo antes, que eu nem sei se tu te lembra, mas a gente já se conhece. Olha que legal, deve ser de algum treinamento. Eu fiz um orçamento contigo uma vez lá em Guaíba, quando eu trabalhava na área rural. Não vou falar o nome da empresa, mas acho que tu Ah, imagina para quem lembro, que eu fiz era. agora, lembrei. Lembrei até o lugar, assim, se deslocava um pouquinho para chegar até o prédio, né? Aham, isso aí. Ah, então agora lembrei. Ai, que legal! Eu conheço Aham. muita gente e às vezes é mais fácil as pessoas se lembrarem de mim do que eu me lembrarem das pessoas, porque quem me Sim. conhece sabe que eu tenho uma memória péssima. Tanto que tem algumas pessoas que me chamam de ai, a peixinha do Nemo. A peixinha do Nemo, me ajudem aí, galera. A Trancou peixinha aqui do o Nemo, esqueci agora. Trancou aí para vocês o meu, trancou o teu, Pra mim Andressa. trancou. É, não, pra mim tu trancou também, não consegui ouvir o que tu falou agora por último. Ai, me chamam da peixinha do Nemo, que esqueci o nome dela agora. Ah, eu sei, aqui, esquece. Tá, eu sei Isso, qual mas me é. chama, já tô até Aquela aqui, a memória. acostumada. Aham, Isso, para ter uma ideia. E é cliente, que é o pior, né? aham. Mas ok, agora já entrei, eles já entraram na onda também e tá tudo certo. Menos mal. Então, Shelly, te agradecer aí primeiro de tudo, né, pela tua disponibilidade de estar aí conversando com a gente, né, compartilhando aí conhecimento para esse pessoal aí na internet, tua disponibilidade.
E já que agora tá funcionando bem, pelo jeito, parou de trancar, se tu puder comentar aí com a gente, que se caso alguém ainda que não te conheça, um pouco aí da tua trajetória, da tua experiência, do trabalho que tu faz como na tua consultoria, é a ASST, né? Perfeito. Então, desde já eu que agradeço, me sinto honrada quando alguém me faz um convite. Fico muito feliz, assim, em poder... Lá vem a Annabelle já, com piadinhas, mas tudo bem, eu já estou acostumada. Agradeço até, fico lisonjeada também com esses elogios, que não é nem piadinha, para mim é um elogio. Eu que te agradeço e te parabenizo, né, por a iniciativa de criar essa semana aí de lives, que eu acho que são muito importantes e sempre são muito enriquecedoras. Eu sou Sheila Rodrigues, minha base é técnica de segurança, já estou na área há mais de 2 décadas, um pouquinho novinha aí. Uhum, bem pouquinho tempo. Fez uma pouco tempo. Antes eu achava assim, quando alguns colegas, né, principalmente tem vários amigos de Guaíba que já são de longa data aí na área de segurança, eu acho que eles diziam assim que tinham 25 anos, meu Deus do céu, não vou conseguir ficar tudo isso na área, né? 25 anos, mas já tô, né, na direção e acredito que não vou conseguir sair. Não vou conseguir sair. Cheguei à conclusão que é o meu vício, é a minha cachaça, é o meu álcool. Já que eu não bebo não bebo álcool, esse é o meu álcool, né? Estar na área de segurança, para mim é muito gratificante. Eu, ao longo desses anos aí, eu já fiz várias capacitações na área, ou fazendo graduação em RH, mas na área de segurança fiz várias capacitações justamente para conseguir me desenvolver, fiz curso de bombeira voluntária, que alguns anos atrás nem existia título de bombeira civil, né? Surgiu alguns anos atrás, né? Eu ainda sou do tempo de bombeira voluntária, que a gente tinha que só fazia na escola de bombeiros, não tinham outras entidades para realizar cursos. Aí tu se aperfeiçoava em incêndio florestal, em emergência química, uma série de especializações em qual eu participei aí, que foi uma grande luta, tipo, ia para o quartel na sexta-feira e voltava para casa no domingo, tipo, por 4 finais de semana seguidos, assim. E eu já era cara tudo certo. E foi uma forma também de eu buscar uma capacitação, buscar diferencial para conseguir me inserir e permanecer no mercado. Aí depois vieram várias outras capacitações que só agregaram a minha vida profissional, em que eu não abro mão se manter atualizado das mais diversas vertentes. Ótimo. Abraço aí a Mari que entrou, a Sara Batista. Um abração, meninas. Boa noite, gurias. Meninos também. Os meninos. A gauchada tá presente aí. Que barbaridade. A gente fica feliz, né? Porque quem para aí com o celular ou no notebook com esse frio, com essa friaca, como nós chamamos aqui, sim, acaba sendo um privilégio, né? Tu sabe até que hoje eu não tô em Porto Alegre, eu tô voltando amanhã de manhã e eu tô com medo já desse frio. Já separei aqui uns casacão quente. Pensando já na manhã de manhã. A coisa tá, o Ayrton que tá aí sabe que a peleia tá feia aqui. Pois a peleia tá bem... Muitos vídeos de neve, meu Deus. Nevou, mas vamos lá. Sheila, só antes, o pessoal aí que tiver alguma pergunta ali, se puder usar ali a caixa de perguntas, fica mais fácil pra gente conseguir controlar, porque às vezes aqui nos comentários demora para aparecer um pouco, e às vezes eu demoro para ver. Leva uns cobertor extra. Tipo isso. Tipo isso.
É, tipo isso, sabe? Vai ter que ser. Ah, só 3 graus aqui na região metropolitana, tudo certo. É, é. Tô sabendo, minha filha já me falou que quando eu chegar vai estar 6 graus. Mas tudo bem, né? A gente é do sul, a gente tá acostumado. Exato. Sheila, e como é que foi que tu iniciou essas tuas atividades, assim, da consultoria? Não sei se tu chegou a trabalhar antes, assim, como CLT, né? Sim, E daí sim. resolveu ir para consultoria ou se foi direto? Não, não foi direto, não. Primeira coisa, quem eu sempre falo com base, sempre tudo que eu falo com base nas minhas experiências, tá? Eu não aconselho ninguém a entrar, a se arriscar, a entrar no mundo da consultoria, se não for inicialmente como empregado, a abrir uma consultoria. Por quê? Porque tem que ter uma experiência mínima, uma vivência mínima da área. Porque, do contrário, vai patinar, vai ter muito mais dificuldade que uma pessoa com experiência já tem. Porque quem disser que é o fantástico mundo de Bob enganou vocês. Então, eu sou bem sincera. Eu passei por grandes empresas antes. Minha primeira década foi com experiência em CLT. E após eu ter alguns diagnósticos de saúde, alguns problemas de saúde que me limitaram, começaram a dificultar para mim permanecer em grandes empresas, atuando da forma que eu atuava. Surgiu a ideia, através de colegas, de fornecedor. Tive alguns fornecedores que foram grandes incentivadores. Sheila parte para o ramo da consultoria, parte para o ramo da... consultoria, tá louco? Não, de jeito nenhum. Sheila parte para o ramo da consultoria. E foi de tal forma como começaram a insistir, a colocar essas ideias na minha cabeça, né? E eu comecei a abrir a minha mente a tal ponto que eu resolvi, após pedida de saída, de pedir para ser demitida de uma empresa, o qual eu estava apenas 1 ano, eu resolvi abrir a consultoria. Então, hoje já são em novembro, a empresa faz 10 anos. Nossa, você. Então já são 10 anos de mercado aí que a empresa tem. A empresa vem sempre buscando inovar no mercado, o processo de estagnação, zona de conforto. Não, quem quer empreender nesse mundo ou qualquer outro mundo, zona de conforto, esquece. Então fica lá na CLT, né? Fica em casa, mas quer se desbravar, zona de conforto não dá. Não, infelizmente é a palavra, não rola. Como diz os meus filhos, mãe, não rola, de jeito nenhum. Porque o empreendedor, seja ele em consultoria, porque a gente empreende também como CLT, né? Como profissional. Grande abraço aí, Gustavo. A gente empreende o tempo todo. Mas quando a gente quer abrir um negócio, quer vender alguma coisa, a gente precisa ser ainda mais empreendedor. A gente precisa estar com a mente aberta para várias coisas e conseguir enxergar as dezenas de possibilidades que existem naquele mercado. E a área de segurança, ela nos propõe muitas possibilidades. Às vezes a gente pensa assim, eu achava que era só fazer documento e estava tudo certo. Mentira, né? Não é só isso. Né? Então, eu sou do tempo que tinha muita pouca informação sobre o que, de fato, uma empresa de consultoria podia oferecer ao mercado. Então, com o passar dos anos que eu fui descobrindo e me descobrindo também o que eu me identificava, esse é o pulo do gato, se identificar do que pode oferecer de melhor para o mercado, ou buscar parcerias, junto com essas parcerias, o que pode oferecer de melhor para o mercado. Isso é de extrema importância. Temos perguntas aqui já, Sheila, tem 2. Então, vamos lá, que eu tô afiada hoje. Hoje eu tô afiada, hoje eu quero me aquecer, eu tô com frio, quero me aquecer. Bora lá.
Algum caso muito curioso na experiência como consultora? Meu senhor do céu. Vários casos curiosos, vários casos curiosos. Mas uma pessoa entrou aqui e me fez lembrar de um caso muito curioso. Que o cliente, às vezes, ele pensa que ele é o teu patrão, né? E uma das coisas que eu prego muito e bato muito na tecla, é que a gente, seja CLT ou seja empreendedor mais ainda, a gente precisa se posicionar. E esse se posicionar não é gritar, não é brigar com as pessoas, apesar de eu ter um jeito muito gritão, né? Falo muito alto, principalmente porque eu tenho perda auditiva, que herdei de papai. Mas tudo bem. Mas eu já pego e já falo para as pessoas porque eu sou muito transparente. E o empregador achou assim que eu era funcionário. Então ele achou que ele poderia me tratar como, infelizmente, muitas pessoas tratam outras pessoas com falta de respeito, porque se acham dono daquelas pessoas. E ele, por mais de uma vez, ele tentou, na realidade, me faltar com respeito, tentou gritar comigo, tentou usar uma altivez, e que eu não aceitei. Não pude aceitar, e a gente precisa se impor. A gente não tem que se vitimizar, a gente não tem que bancar coitada, a gente não tem que brigar também, mas a gente precisa aprender a se posicionar. Porque a gente, antes de mais nada, a gente acaba ficando numa posição em que o cliente busca isso também. Então, a gente precisa, até para fazer uma explicação, tu tem que te posicionar diante do cliente. O cliente está com uma dúvida, tu precisa conseguir se posicionar. E às vezes tu te coloca em várias saias justas. Assim, eu tenho muitas histórias, se eu começar a contar elas, eu vou entrar à noite aqui contando assim de situações assim, de vontade de ir no banheiro. Quem nunca, né? Qual é a mulher que estava longe no inverno, nesse frio, louca para ir no banheiro e tu não, né? Tu tem que dar um jeito de sair correndo para poder ir no banheiro. E às vezes tu tá numa obra, os banheiros não são muito agradáveis, né? Nem todos, né? Tu entra em obras lindas, maravilhosas, banheiros impecáveis. Exatamente. Mas às vezes tu entra em locais assim que, meu Senhor e meu Deus, né? E que a gente precisa, né? Forma. E que a bexiga não aguenta, né? E eu aprendi ao longo desses anos, que eu acho muito cômico isso, aprendi a fazer xixi de pé. Então, acho que muitas mulheres, né, aprenderam aí a fazer xixi de pé. Então, pode ser cômico isso, mas infelizmente é uma parte até desagradável a gente chegar a esse ponto, né? Mas são coisas aí que a gente passa no dia a dia e que as pessoas precisam entender que a vida de um consultor ou de qualquer profissional não é um morango. Não é um morango. Às vezes olhando a Sheila agora tá fazendo live, a Sheila agora é empresária, presta consultoria. E em alguns momentos eu consigo ter alguns privilégios a mais, porque são 10 anos trabalhando e batalhando de forma muito forte para isso. E eu sempre pego e digo para as pessoas, né? Além de ter a mente aberta, a pessoa tem que buscar cada vez mais ser um bom profissional. E o bom profissional, ele não se deixa levar porque os outros dizem. Ele tem que buscar a sua verdade, ele tem que buscar o seu entendimento, ele tem que buscar a sua interpretação. E é claro que ele vai buscar boas capacitações de excelentes profissionais, que a gente tem inúmeros aí no mercado. Até tem gente aí que entrou aí que está passando. E a gente tem excelentes profissionais, a gente tem que buscar até esse filtro, porque um profissional de consultoria, ele também não pode ficar estagnado. Ele tem que buscar, além dele buscar, tá sempre em busca de clientes, tá sempre em busca de fazer coisas diferentes, ele tem que estar sempre em busca de capacitação,
de atualização, e principalmente nesse cenário. Alguns anos atrás, quando eu entrei na área de segurança, a gente quase não tinha movimentação de norma, alteração de norma, de decreto, medida provisória, isso quase não tinha. Agora, nesses últimos anos aí, meu senhor, né, o que tem Toda hora. Toda hora. E a gente precisa estar atualizado. E até uma coisa que a gente tem que ter clareza. Um profissional, ele não pode ficar limitado à portaria 3214. Não pode ficar, não deve ficar limitado à portaria 3214. Ele tem que estar muito aquém disso. Até porque tem muitas situações, tem muito pega NR12 da vida, né, que tu tem que dominar, tu tem que entender de várias NBRs. Então, às vezes, eu já busquei até profissionais para traduzir documentos para mim, que os melhores embasamentos, as melhores informações estão em documentos internacionais, e eu não dominava aquele assunto, eu vou buscar quem domine, né? Sim. E buscar uma pessoa para traduzir aquele documento. E isso, eu vejo que a gente ainda é muito carente. Muitos profissionais, assim, ó, e perguntam, Sheila, o que é NR12? Aí se limitam o que a Sheila diz, mas não buscou lá na portaria. Eu chego a ficar assim, me dá um troço quando alguém, e tu percebe, perguntar, tá tudo certo, a gente tem dúvida o tempo todo. Não tem um profissional que não tenha dúvida e em que ele vai buscar sempre se atualizar, buscar amigos, buscar parceiros, buscar profissionais que possam explicar um pouco melhor ali. As normas estão escritas, os documentos estão escritos e estão claros, e muita gente às vezes tem preguiça. E para trabalhar com consultoria, não pode ter preguiça. Verdade. E, Sheila, conta pra gente um pouquinho como é que é o dia a dia do consultor, ou do empreendedor, né, em segurança do trabalho, que é basicamente a mesma coisa, né? Na realidade, tu pode ser um consultor, mas não necessariamente que tu seja, de fato, um empreendedor, né? Mas, assim, o dia a dia de um profissional, primeiro a gente tem que buscar organização e excelência em produtividade, por mais que eu me considere uma pessoa excelente em produtividade. O que é isso, Sheila? A gente tem que aprender cada vez mais a programar o seu dia, a organizar o seu dia, a organizar a sua semana. Isso faz toda a diferença. E só que assim, tem dias que a gente faz muito trabalho administrativo, muito trabalho interno, muito comercial, muito desenvolvimento de serviço, digamos assim, né? Muito desenvolvimento de cliente, captação de cliente. E às vezes a gente tem que aprender cada vez mais a fidelizar o cliente. E além de campo, que vai depender de acordo com os trabalhos que tu te propôs a fazer, com serviços que... eu trabalho com consultoria, mas o meu enfoque é perícia. Então, tudo vai depender de quantas perícias tu tem no dia, de quais as perícias que tu vai fazer. O meu trabalho é documento. Tem dias que tu vai ter que fazer visita técnica, fazer coleta de dados, e depois vai ter que lançar todas essas informações. Hoje o meio tecnológico, ele oferece muitas coisas que facilitam a nossa vida. Então a gente pode fazer muitos trabalhos via tablet, via celular, via notebook, direto no cliente, e quando volta para o escritório, volta com um trabalho quase que finalizado. Tem alguns profissionais que trabalham com treinamento também mesclado, como eu, que realizo vários treinamentos também. Então tem dias que a gente passa o dia inteiro numa sala de treinamento. Mas além de todo o trabalho da segurança,
a gente tem um trabalho administrativo, em que muita gente não conta, né? O empreendedor, ele tem que vender, ele tem que executar, e ele tem que administrar tudo aquilo, né? Tem que fazer o controle do fatura. Eu tenho um contador, tu tem um contador, mas tu precisa gerar algumas informações para o teu contador. Tu tem que saber quanto tu faturou, tu tem que programar quanto tu quer faturar no ano, quais são as tuas despesas, tu tem que ter esse controle dessas tuas despesas. Essa semana eu vi um colega que ele fez uma publicação. Nós, profissionais, principalmente consultores, precisamos saber administrar. Precisamos ter noção de administração. E isso é fato. No acaso, quando ele falou isso, eu lembrei de mim, porque antes de ser técnica de segurança, eu sou técnica em administração. Então, acredito que isso facilitou bastante a minha vida e até consegui ser um pouco mais organizada no meu dia a dia e a ter visão de algumas coisas me ajudou bastante. Então, não sei se foi aí ou se foi aqui, que deu uma buzinada legal. Então, assim, o profissional de segurança, um consultor de segurança, ele também tem que ter noção de administração, porque ele precisa administrar o seu negócio. E ele precisa também mostrar para o cliente que ele é organizado. Por quê? Porque ele não vai querer um consultor. Eu posso até ser meio esquecida, às vezes eu posso até mostrar ser um pouquinho atrapalhada, mas quando eu preciso fazer uma entrega, quando eu preciso dar uma resposta, eu preciso mostrar consistência, eu preciso mostrar organização e eu preciso mostrar conhecimento. E que às vezes, muitas vezes, em alguns casos, para alguns nos falta. E a gente precisa até se descobrir assim, no que eu de fato domino para fazer uma boa entrega para o mercado. Isso às vezes gera muita dúvida. Então, precisa enxergar e identificar o que de fato tu consegue fazer bem ou tu consegue se identificar para se desenvolver, para poder fazer uma boa entrega para o mercado. Sim. E qual foi a maior dificuldade que tu encontrou nessa tua trajetória? Tem alguma específica? A maior tem 3 dificuldades. A financeira, que ela pega para qualquer empreendedor. No início até a gente começa com uma grana razoável, mas muitas vezes a gente não sabe administrar, não tem noção do quão precisa administrar aquilo ali, tu se perde, e às vezes até as próprias rasteiras, as dificuldades também elas estão ligadas à rasteira, a clientes, infelizmente, que acabam se tornando clientes inadimplentes, né? A gente tem isso, né? Tem esse processo de inadimplência e que a gente tem que aprender a lidar, tem que aprender a buscar as formas para reduzir isso cada vez mais, dificuldade. Uma dificuldade em ser uma empresária no Rio Grande do Sul, mulher e preta. Elas gritam. Elas gritam e em muitos momentos, em algumas situações, elas gritaram um pouco mais. Mas eu, como sou teimosa, como eu sou resistente, como eu sou resiliente, eu passo por cima. E bora lá. E com maestria ainda, né, Sheila? Com certeza. Tem que tentar, pelo menos, né, ter a maestria. Sim. E o que você indica para quem pensa em trabalhar como consultor ou abrir uma consultoria? Como eu disse no início, primeiro a pessoa tem que buscar ter uma base, ter uma experiência mínima na área. Ela tem que ter um conhecimento na área de segurança, ela tem que ter uma visão do que é realmente a área de segurança. Então, se é uma pessoa sem visão nenhuma, sem conhecimento nenhum, sem bagagem nenhuma, ela não vai conseguir levar algo. Como é que ela vai ajudar alguém se ela tem muito pouco conhecimento? Porque antes de mais nada, ser um consultor, a gente tem que
ter a clareza de que a gente está levando a informação para alguém. Né? A gente está levando através do nosso serviço, ou através até do esclarecimento antes de realizar o serviço, está levando a informação para alguém. Então, se a gente não tem conhecimento nenhum, fica difícil. Primeiro, buscar se identificar nos nichos que existem hoje na área de consultoria. Consultoria, tu pode só elaborar documento, tu pode elaborar programas, elaborar laudos, tu pode trabalhar com higiene ocupacional, que é voltado para avaliações ambientais, não só isso. O higienista ocupacional, ele não está limitado só a fazer a avaliação, mas oriento sempre que uma pessoa que quer fazer a avaliação ambiental, seja ela física, seja ela química, ela tem que ter conhecimento básico em higiene, ela tem que buscar esse entendimento em higiene, senão ela vai patinar mais ainda, senão a tendência de elaborar um documento errado, fazer uma avaliação errada é muito grande. Não é simplesmente pegar um documento na mão, pegar um dosímetro na mão, ou pegar um amostrador na mão e ok, tá tudo certo. Não funciona assim. Para perícia, eu preciso também, tem muitos profissionais que hoje estão desbravando como assistente técnico, perito, assistente, precisa ter muita noção de mercado, muito conhecimento dos ambientes, muito conhecimento dos documentos, ele precisa se identificar um pouquinho com a parte do direito, ele precisa conseguir mastigar um processo, tanto quanto um advogado, para ver o que está pedindo e o que ele vai orientar o cliente. Muitas vezes, né, ele vai ter que ir no cenário antes, preparar o cenário, uma série de situações. Ele pode ser um auditor de SSMA externo, ele pode ser um instrutor, pode ser, hoje, tem aí alguns profissionais que estão se desbravando como treinador, que é diferente de um professor e diferente de um instrutor, que também tá embolado nesse ramo aí. Pode também ele ser um especialista em visitas técnicas, em fazer diagnósticos, em identificação de conformidades e não conformidades, em orientar os clientes do que ele pode melhorar no seu processo como um todo, com impacto em várias situações, impacto trabalhista, impacto previdenciário, impacto acidentário, uma série de situações. Ele pode trabalhar com medicina ocupacional. Tem gente, Sheila, por que tu não abre uma clínica? Porque eu não me identifico, porque eu não gosto. E a gente tem que ser sincero. Ok, olha, dá dinheiro e eu gosto. Então, beleza, vai e se joga nesse mercado. Então, eu preciso, antes de mais nada, ver o que de fato eu me identifico ou o que eu posso construir também parcerias para desenvolver o meu negócio, né? Para me desenvolver como empresário nesse ramo tão vasto. Eu poderia citar uma série de outros nichos aí que eu posso buscar no mercado, em que eu posso me desenvolver, e cada um aí, elaboração de programas, treinamentos, quando a gente puxa treinamentos aí, vem uma penca, e eu posso me especializar em vários, é muito grande. E assim, quando a gente é muito cru, que foi o meu caso, quando eu abri a consultoria, eu achava que eu podia oferecer tudo, né? Pegar o meu primeiro banner, eu oferecia tudo. Hoje, eu já tenho até que atualizar o meu banner, porque eu estou afunilando e filtrando cada vez mais. E alguns serviços hoje eu não ofereço nem com parceria. Antes eu oferecia alguns, eu ainda ofereço com um grupo de parceiros, com profissionais que eu confio. A palavra confio faz toda a diferença no mercado. Infelizmente, a gente tem uma gama de profissionais que se julgam
profissionais, mas que não são nada éticos, e para mim isso não é profissionalismo. E a gente precisa ser ético, a gente precisa ser correto, porque a gente precisa passar isso para o cliente, precisa passar que a gente é ético, que a gente é correto, e isso faz toda a diferença. E quando a gente não é, dificilmente a gente vai ser com o cliente, dificilmente a gente vai ser com o parceiro. Então, e a gente precisa ter pessoas do nosso lado, não é simplesmente que peguem na nossa mão, mas que façam um trabalho tão sério quanto tu faz. Do contrário, desiste. Então, no início, quando eu comecei, eu oferecia de tudo. NR10, NR12, oferecia todas as NRs possíveis e imagináveis. E com o passar do tempo, tu vai adquirindo experiência e vai vendo o que tu pode oferecer de diferente para o mercado. E hoje é isso que eu faço. Eu tento buscar algumas coisas e aquilo que eu ofereço é de forma diferenciada, ou que os meus parceiros oferecem é alguma coisa diferenciada para o cliente e que de fato a gente vai conseguir fidelizar. E eu busco sempre aí, ó. Tem cliente na área aí. Um abração, Jonathan. Jonathan Oliveira aí é um cliente, está trabalhando e está ligado. Deve estar no intervalo. Obrigado pelo apoio aí. Isso faz a diferença. Então, quando chega ao ponto de um cliente entrar numa live tua, e é um cliente de anos, entrar numa live tua e tá assistindo e te dar os parabéns, para mim isso é gratificante. É que o trabalho que eu faço, de alguma forma, de fato, ele consegue construir alguma coisa para o cliente. Eu consigo levar aquilo que eu acredito. E eu consigo acabar cumprindo a minha missão, né? Que é, de fato, levar a prevenção. E a Obrigada, Patrícia. Autenticidade e sinceridade. E a concorrência, Sheila, ela é um problema? Depende. Quando a gente é muito inexperiente no início, a concorrência ela pode ser um problema, sim. O qual já foi para mim um problema, que se eu disser que não, eu estou mentindo. E em alguns casos, aquela concorrência desleal, acho que ela é um problema para todo mundo, né? Aquele profissional, como eu disse, né? Que ele não é ético, que ele não é correto, que tu busca o parceiro lá para fazer aquilo que tu não faz, e o parceiro vai e faz. Tu perguntou uma, mas essa foi muito boa. Que me aconteceu assim, eu chamei um parceiro, que teoricamente é um concorrente, era um concorrente, sim, continua aí no mercado, e chamei ele para dar uma cobertura num treinamento para mim. E eis que ele atuava numa outra empresa de e daí ele encheu o peito assim quando se apresentou e falou o nome e fez propaganda da empresa de consultoria ao qual eu atuava. E o cliente me chamou e, Sheila, isso não pode acontecer. Eu não quero mais esse cara, porque ele não vale para mim, muito menos para ti como parceiro. E isso de lá para cá começou a sinalizar para mim, são coisas que a gente acaba vivendo e são experiências que a gente acaba aprendizado, né? tendo. Muito aprendizado. E esse tipo de concorrente, ele com o tempo, ele acaba, para mim, no caso, que já estou com experiência, que já estou com know-how, ele hoje, mas é muito ruim para o cenário, para o mercado como um todo. Porque essa pessoa, ela vai ter as práticas mais ruins do mercado possível, né? Ela não vai, o colega fura-olho, é isso mesmo. Além dele querer o teu cliente, ele vai oferecer um valor que muitas vezes nem cobre as despesas. Porque um profissional que... Exatamente, e um profissional que ele muitas vezes pega e joga um preço qualquer, ou quer cobrir o teu preço por cobrir, ele não tem noção nem de custo. E um profissional que se preza, um consultor, ele precisa ter noção dos custos dele.
Ele precisa ter ideia dos custos fixos, que o meu custo fixo não é o mesmo custo fixo do Ayrton. E mais, além do custo fixo, a minha trajetória que não dá para comparar, eu estou aproveitando aqui o Ayrton Brandão, que apareceu aqui para mim, que também é um profissional que trabalha na área de consultoria, e que faz muita coisa do que eu faço, mas eu não considero concorrente. Isso é legal. Isso é legal. E eu acredito que ele também não me considere como concorrente também. Quando a gente consegue ver os profissionais nessa mesma linha, a gente consegue ter respeito pelo profissional e não trata ele como concorrente. Para mim, o concorrente é aquele cara fura-olho, é o cara desleal, é o cara que não é ético. É esse tipo de profissional, para mim, ele acaba, infelizmente, sujando o mercado. Ele acaba sujando o mercado. E a gente tem que procurar cada vez mais se fortalecer com esses profissionais que trabalham, que fazem os vários tipos de trabalho, para a gente se fortalecer e se ajudar para derrubar essas pessoas aí que estão no mercado, né? Não é nem mais. Essas pessoas aí que tem no mercado e que no fim só degrinem a área, só sujam a nossa profissão, infelizmente. É verdade, Juliana. Todos crescem quando vocês têm essa visão. Verdade. E, Sheila, o que tu indica, assim, se tu acredita que precisa fazer alguma capacitação além da segurança do trabalho? Com certeza. Com certeza. Tô louca para responder a pergunta aí do colega, mas eu vou responder na sequência. Sim. Com certeza. Uma pessoa que quer aprender, que quer entrar para o mundo do empreendedorismo, ele não pode ficar limitado somente ao seu ramo de atividade. Ele não pode se limitar apenas a se capacitar. Eu tenho capacitação em higiene ocupacional. Eu tenho capacitação em GRO e PGR, que é o que está pegando no momento. Eu tenho capacitação em E-Social. Tu busca uma capacitação interpessoal, tu busca se desenvolver. É uma parte da área de segurança, ela se aplica para qualquer um. Um outro dia eu ouvi um colega dizer assim, que ele faz várias lives, e ele disse assim, eu busquei fazer dicção e oratória para começar a fazer live. Isso aí é uma capacitação a quem? Olha só, eu já fiz desenvolvimento de vendas, desenvolvimento de marketing, de gestão de pessoas, de produtividade. Eu tinha por desconhecimento, achava que produtividade era só produzir alguma coisa, algum produto. Mas ele é um tipo de produção, né? E a gente precisa organizar e otimizar o nosso tempo. Quando a gente faz isso, a gente está conseguindo ser mais produtivo para nós, para a nossa família e para o nosso cliente. E a gente precisa ter essas visões. Poder de negociação, né? Tu tem que buscar o consultor, cada vez mais negociar com o cliente. Não é só negociar valor. Ele tem que negociar várias coisas. Ele tem que negociar horário. Ele tem, às vezes, que negociar alguns itens de uma proposta. Ele tem que negociar um assunto. Ele tem que aprender a negociar, a persuadir de forma positiva, é claro. E isso são capacitações extras do mundo da segurança e que a gente precisa buscar cada vez mais. Tem vários hoje, além dessa capacitação, a leitura, que nesses últimos anos eu era criança, não lia nada. Aí eu aprendi a ler com a portaria 3214. E depois, quando eu entrei no mundo dos negócios, eu aprendi a fazer a leitura de livros aquém disso.
E a leitura, ela extremamente é uma forma de se capacitar também. É uma forma de eu adoro ler também. Eu sou suspeita e é uma forma também da gente conseguir levar um pouco muito da área de segurança, em que às vezes a gente precisa, né, desenvolver várias coisas, a parte de dinâmica, treinamento vivencial hoje, que é algo muito bacana, que é um tipo de mundo que eu estou querendo entrar cada vez mais, né, que são treinamentos de alta performance, desenvolvimento de alta performance. Uns 2 anos para cá eu fiz algumas coisas. Achei o tal de coach. Eu acho interessante, eu não pretendo me ser uma coach, mas eu já fiz várias capacitações para conseguir trabalhar um pouco melhor e ajudar um pouco melhor as pessoas. Então, assim, ó, não podemos só se limitar ao conhecimento da área de segurança. A gente precisa, claro, filtrar isso, né, para não explodir, né? Mas a gente também não pode ser limitado. Tá cheio de perguntas, Sheila. Então, a primeira do Lucas. O Lucas perguntou. Vamos lá, se eu souber responder também, né? Empolgado, não sabe responder. Daí complicou. Mas vamos lá. Só um comentário que eu achei interessante. Tu falou do coach, porque eu também já andei pensando nisso, que eu acho interessante porque a gente trabalha com pessoas. E o que é o coaching? É lidar com pessoas, né? Eu também acho muito interessante por causa disso. Para quem se identifica agora, eu dou para quem se trabalha muito com higiene, são pessoas que eles já trabalham com a parte mais matemática da coisa. Já não são pessoas que elas se identificam tanto com pessoas. Não, agora a Sheila falou que uma pessoa que é higienista não gosta de pessoas, de jeito nenhum. Não é isso. Mas a gente precisa desses dois mundos. Eu, quando logo que eu iniciei, eu fazia muito, fiz até alguns cursos de higiene e achava que eu ia ser grande higienista ocupacional. Mentira. Não deu, não rolou. E eu cheguei à conclusão que o meu mundo, ele é muito mais direcionado a pessoas do que mais propriamente dito a higiene em si. Então, olha, se quando cai alguma coisa, hoje eu busco parceiros, não faço mais, porque eu cheguei à conclusão que quando eu fazia, eu não fazia tão bem assim, e tem pessoas que se identificam, que gostam, que podem fazer melhor. Já a parte de mundo muito bacana. Para quem gosta da parte comportamental, quer desenvolver depois com segurança comportamental, eu acho muito interessante para agregar, eu acho muito bacana. Então vamos à pergunta do Lucas. O Lucas tinha perguntado quais são os primeiros serviços e os primeiros trabalhos no início da consultoria. O primeiro trabalho que eu fiz, meu cliente número 1, que infelizmente meu cliente faliu. Eu tenho uma lista de clientes que eu não atendo mais e eu cheguei à conclusão em que eu tenho mapeado os clientes que eu tenho, os clientes que eu não quis mais, e os clientes que infelizmente faliram. E casualmente, alguns dos clientes que faliram eram os meus xodós. E esse meu cliente número 1 foi nada mais que nada menos um treinamento de CIPA, por incrível que pareça. Era o destino. Leonardo, era o destino, treinamento de CIPA. Depois vieram alguns documentos, alguns PPRAs, alguns PCMSOs em parceria com o médico do trabalho. Foram alguns primeiros dos serviços que eu vinha fazer. Hoje, eu só faço, por exemplo, PCMSO em parceria com a médica, que eu não faço, na realidade quem faz é a médica, e é uma das que aprender. Vou abrir um parênteses aí. Nós profissionais temos que aprender. O profissional de segurança, ele até pode saber fazer um PCMSO, ele pode saber fazer um laudo, mas não é de competência dele. E a gente tem que aprender a filtrar aquilo que é de competência da gente e aquilo que não é de competência.
Eu posso ter o conhecimento do PCMSO para ajudar um pouquinho o médico, para direcionar um pouquinho, né? Ou numa situação de pavor lá, colocar a descrição doutora, me passa a base do seu documento, eu vou alimentar as descrições e o resto é com a senhora, por exemplo, né? Que é uma doutora que eu tenho parceria desde o todo sempre. Ok. E é um caráter de exceção, porque eu tô com pressa e assim, com tempo curto. Ok. Eu não adianta, eu uso senhora, que é a palavra de respeito. Podem até rir aí, né? Mas ok. E a gente precisa aprender a se posicionar nesse aspecto também. E eu odeio quando colegas vêm e dizem, eu tenho uns PCMSO para fazer. Não faça isso. Não faça. Porque não é de sua competência. PCMSO é de competência e responsabilidade do médico do trabalho. Mas eu sou dona da empresa, agora eu tenho que fazer. Não tem que fazer. Mais um motivo para não fazer. Mas eu tenho uma clínica de medicina, mas tu contratou um médico do trabalho para tal. É ele que vai fazer. Numa situação, a ele passar algumas informações, mas tu não vai fazer o documento por ele, simplesmente para ele assinar. Então, hoje eu filtro isso laudo. Laudo eu também. Antes, lá no início, a Sheila fez muito laudo em que o engenheiro assinou. Chegou um ponto que eu comecei a entender a importância disso e que eu passei a aceitar mais. Isso para mim, para minha vida. E eu acho que isso também nos diferencia cada vez mais do mercado. A gente conseguir saber aquilo que é competência da gente e aquilo que não é de competência da gente e dividir com os que realmente estudaram para isso, né? Verdade. A Karine aqui. Olá, meninas, tudo bem? Sheila, você trabalha com documentos? Se sim, qual sua opinião em relação ao PGR? Assim, trabalhei muito com documento e para alguns clientes em especial eu continuo trabalhando para alguns bem seletos assim. Mas com relação, eu não sei o se o PGR versus o GRO entrar, eu acredito que vai agregar muito para a nossa área, né? Com certeza é um divisor de águas para alguns e vai, de fato, agregar. Mas dentro do que eu estou vendo no cenário, infelizmente vai ser simplesmente até um troca-casaco no sentido de modelo. Vai mudar o modelo do casaco, mas vão continuar usando um casaco. E esse casaco vai chegar num determinado período, ele vai ser guardado no roupeiro. Infelizmente. Mas ele é para que as empresas façam a gestão, elas vão usar o plano de ação, mas vão mexer nele só quando estiver perto de ser revisado. Infelizmente, a gente tem essas duas situações. As empresas que trabalham sério, que cada vez mais conseguem entender e que nós, profissionais, conseguimos explicar a da segurança, os reflexos que a segurança pode dar ao negócio, elas vão aderir super bem, obrigado, e já estão aderindo, algumas delas, super bem, obrigado, a essas novas mudanças, que não é simplesmente PGR, GRO, mas vão aderir a essas mudanças aí. Do contrário, vai continuar quase que a mesma coisa, é só para tapar buracos. Porque, infelizmente, os profissionais que trabalham fazendo o PPRA e o PCMSO, a moda copia e cola, eles vão continuar existindo. Tanto é que já tem uma gama gigantesca de profissional pedindo modelo. Né? Modelo, me passa modelo. Tem gente que está pedindo modelo de GRO. Então, assim, não vai mudar muito. Não tem como ter um modelo de inventário de risco. Exatamente.
Então, assim, tem matriz de risco. Gente, independe. Eu uso matriz de risco já fazem muitos anos. Não é porque entrou o PGR. Tem gente aí, o pessoal da área da mineração usa PGR, de outras áreas também. Então, não tem. Quem quer fazer de uma forma diferente, quem quer de fato fazer gestão, vai fazer, até mesmo com PPRA. Vai fazer ou vai continuar cada vez mais aprimorando e levando a informação para isso mudar lá na pontinha, né? É dessa forma que eu entendo e acredito. Eu acredito a mesma coisa também. Eu acho que quem vai realmente fazer um inventário de risco para poder ter um gerenciamento de risco e, enfim, é aquelas empresas que também já fazem isso, já tem um sistema de gestão, porque inventário de risco é um sistema de gestão, né? Já tem de alguma maneira e outra algum tipo de controle dos riscos, já tem ações, plano de ação, né? Já estão fazendo isso, né? E quem não faz, vai contratar um consultor, vai fazer lá um PPRA com risco de acidente ergonômico, né? Daí vai voltar, né? Digamos assim, e vai ficar parado lá. O consultor vai lá, vai entregar e vai ficar parado lá até resolver atualizar de novo. O que não é. Lembrando que. O que não é o que tem que fazer, é um documento vivo, né? Exatamente. E mais, o bom consultor, ele vai, de fato, orientar o cliente, ele não vai se limitar só a fazer um documento de gaveta. Ele vai estimular, ele vai orientar para o cliente entender e eu falo isso por conhecimento de causa, eu falo isso pelas minhas experiências ao longo desses anos. O cliente não vai, por mais que ele, eu fico abismada quando um cliente, Sheila, a gente tem que atender o plano de ação. Eu faço plano de ação, eu faço análise global mesmo. Sim. Mesmo. E não é aquele documento de encheção de linguiça. Eu odeio documento de encheção de linguiça. Chega a me dar nos nervos. Eu faço porque é aquilo que eu acredito. Faço porque aquilo é histórico da empresa. E é tão simples de fazer aquilo ali, é tão simples de fazer um plano de ação, um plano de ação que o cliente de fato vai conseguir atender. É tão simples e que muitos acabam dificultando ou vendo dificuldade numa coisa que é simples. Qual é um profissional que não consegue fazer o levantamento dos treinamentos que ele faz no ano, da grade de treinamentos, das ações que ele fez, né? Das situações que ele neutralizou com relação às medidas de controle que ele implantou, do que resultou aquela medida de controle de engenharia, o que resultou naquela avaliação, e o que ele fez, qual foi a ação que ele tomou com base no resultado daquela avaliação. Não é difícil. Só que realmente o profissional que entra na área de segurança e ele não quer ficar sentado no sofá, digamos assim, na zoninha de conforto, ele vai realmente querer fazer, vai tentar sempre fazer. Mas a empresa não quer fazer tudo, então faça aos pouquinhos. E a gente tem um problema grande, crônico, né? Nós, como um todo, como seres humanos. Ou a gente é 8 ou 80. Não precisa. E a área de segurança não vai ser nunca assim. Tenta o 30, depois tu tenta o 50, depois tu tenta o 60, vai para o 70, opa, chegamos a 80%, mas como? Histórico, ao longo dos anos. O 100 vai ser difícil, mas vamos aos pouquinhos. Quando a gente vê a soma, 1 mais 1 dá 2, 2 mais 2 dá 4. É esse exercício que a gente tem que começar a fazer cada vez mais e buscar levar a informação para o empregador. Se essa informação não chega para o empregador, dificilmente a segurança, o trabalho de um consultor, um trabalho de um técnico de segurança fixo, ele vai conseguir ter evolução. Muito difícil. Que o Gel Pereira
Qual dica vocês dão para começar com consultoria? Sou novo na área, qual dica dá para começar em consultoria em CIPA? Dicas ótimas. Vamos lá. Tudo depende qual é o tipo de o que tu quer fazer de CIPA, né? Se tu quer ofertar apenas o treinamento de CIPA, que hoje para os profissionais que estão chegando eu oriento a estruturar treinamentos via plataforma, que são uma forma aí de conseguir, porque como não tem muita experiência, fica muito mais fácil de gravar, de regravar, de conseguir alimentar as informações, de conseguir fazer alimentação de vídeo, de conseguir fazer exercícios. Então é uma forma. Hoje tu pode vender leição de CIPA, que é uma outra forma que não requer grandes conhecimentos. Tem plataformas confiáveis aí, que tu pode ter essa parceria e oferecer para o cliente. Vou te dizer que não requer experiência nenhuma para fazer esse tipo de trabalho. Gestão de uma CIPA, acompanhamento dela, seja... Hoje eu tenho várias CIPAs que eu acompanho de forma mensal, trimestral, semestral, para conseguir monitorar e acompanhar o desenvolvimento e a evolução, porque tem muitas empresas que não têm profissional de segurança, que não tem obrigatoriedade, mas tem obrigatoriedade de ter CIPA. Como é que ela vai, principalmente os primeiros anos, vai andar totalmente sozinha se não tiver um amparo de um profissional? Vai ser muito difícil dela ter sucesso e daí a gente fica aí com esses entraves horrorosos que é a CIPA. Busca conhecimento, busca leituras, depois me chama aí inbox, me segue aí, Sheila, @SheilaSST, me chama aí no direct, vou ter o maior prazer aí de indicar algumas leituras que são bem importantes, além da NR5, que é básico, para desenvolver isso, né? E assim, buscar se aprimorar, buscar o conhecimento e buscar a experiência. Conforme eu disse, para se desbravar como consultor, precisa ter uma certa experiência. E se não tem, vai nessas alternativas aí que eu dei, que não requer muito conhecimento e não requer muitas experiências. Principalmente aí a parte de eleição eletrônica, a parte de... tem a parte de CIPAT também, tem a realização de palestras, que requer também uma bagagem, mas dá para fazer curso de palestrante também, e desenvolver um certo, buscar aí alguns assuntos que se identifica e começar com palestras em empresas menores, é algo que também é bem interessante, o mercado tá precisando bastante, tanto online, Cial. Tem umas perguntas aqui na caixa de pergunta, algumas. Que já falou sobre momentos curiosos e difíceis. Agora, qual o momento mais gratificante da sua vida como consultora? O momento mais gratificante... tem vários momentos gratificantes. É quando o cliente te agradece, assim, das formas mais diferentes, assim. Quando tu recebe um presente do nada. E assim, gente, quando tu é consultor, o teu cliente não é só o dono da empresa. O teu cliente é desde a pessoa da portaria, tia que trabalha em qualquer ponto, qualquer canto da empresa, ela é teu cliente e que tu tem que tratar ela por igual. É salto alto para atender diretor, que eu já botei, mas eu estou falando da forma pejorativa, né, de botar salto alto para atender o diretor e botar um chinelo de dedo para atender o trabalhador. Profissional de consultor não é legal. Não é legal, na minha opinião, tá? Não é legal. Eu, assim, mimos, eu adoro receber mimos. E quando eu recebo algum presente e que a pessoa... Um dos que foi mais gratificantes foi quando eu ganhei um PIP. Até não podia ter um Sharp,
de um cliente que a esposa dele escolheu para mim. Um outro também foi um livro que a esposa estava junto para escolher. Quando chega a esse ponto de tu ganhar um presente e que a pessoa se deu trabalho, levou a esposa junto para escolher um presente para uma pessoa desconhecida, é sinal que alguma coisa tu leva para a pessoa. E isso, para mim, esses momentos assim são muito gratificantes. É muito legal. Eu tenho coleções assim de presentes, de mimos que eu ganho assim e que são reconhecimento. E esses momentos são muito gratificantes. Muito gratificantes mesmo, assim, quando as pessoas se emocionam, quando elas choram, elas enchem os olhos d'água quando tu leva alguma informação. Isso é muito bacana. Isso para mim, assim, não tem preço. Não tem preço mesmo. Tem outra pergunta aqui. Que foi um assunto que tu tinha tocado antes. Falou sobre instrutor, professor e treinador. O que seria um treinador de SST? Na realidade, hoje o treinador, um treinador que a gente chama, que é treinador vivencial, é um profissional que ele faz um treinamento específico com profissionais de alta performance, como Rodrigo Cardoso, André Kescher, e esqueci o cara que eu adoro, que eu fiz inclusive treinamento com ele, e eu esqueci agora. Aí o cara tava aqui no meu olhar e escapou. Mas são grandes profissionais, especialistas em fazer aqueles treinamentos que o pessoal pisa em cima pisa em cima do fogo, pisa em cima de vidro. São chamados de treinadores vivenciais, em que eles despertam o melhor do que tem da pessoa, tá? O melhor do que tem da pessoa, eles usam dinâmicas fortes, eles usam música, eles usam muita interação. Hoje eu conheço 2 treinamentos, que assim, ele abrange, tu faz um treinamento, ele não é específico para a área de segurança. Tu faz um treinamento desses e depois tu migra, tu coloca o teu mundo da área de segurança dentro de um treinamento. Quem faz isso hoje é o Quirino, que eu esqueci o primeiro nome dele, que memória maravilhosa minha. E quem está se especializando nisso e dando um show, e que se Deus quiser, vai passar a pandemia e eu vou ter o maior prazer de conhecer o instituto dele, é o nosso grande Leandro Gomes, que ele está fazendo um trabalho muito bacana, muito legal. Ele já é um treinador vivencial, ele já fez aí uma série de capacitações aí como treinador, tanto online como presencial, com esses grandes mestres aí, os maiores nomes aí, referências nacionais e internacionais em termos de treinamento, desse tipo de treinamento. Realmente não é treinamento de NRs, tá? Ele pode até aplicar alguma coisinha, mas ele é muito mais para desenvolvimento pessoal ou desenvolvimento de um profissional de segurança em algum assunto não específico de NR, uma NR35 da vida, uma NR20, mas algo um pouco mais comportamental, tá? Espero que eu tenha conseguido responder. E mudando um pouquinho de assunto, relacionamento com o cliente faz diferença? Muita diferença. Muita diferença. Porque o relacionamento é uma forma de tu fidelizar o cliente. O que é fidelizar o cliente? É ele fazer uma vez, fazer 2, fazer 3, fazer 4, fazer 5, fazer 6, ele voltar sempre. Às vezes ele pode até não voltar, eu não vou fazer X trabalho contigo, Sheila. Mas o Y, o W, o Z, ele vai fazer. Isso é fidelização. E às vezes, eu vou ser bem sincera, eu não faço questão que o cliente faça tudo comigo. Eu até prefiro que ele faça com outras coisas, com outros profissionais, e que algumas coisas, sim, ele seja fiel a mim. Uhum. E essa é uma forma que eu tenho,
E eu acho muito importante o relacionamento do cliente. Ontem mesmo eu estava num cliente que fazia 2 anos que eu não fazia o trabalho, porque teve a pandemia e tal, aquela coisa toda, mas fazia 2 anos que eu não fazia o trabalho. Ai, foi numa recepção. Ai, foi uma coisa assim, parecia que eu estava entrando em casa. Aí o cliente te trata assim, é muito bacana, é muito legal. E daí quando tu manda um WhatsApp pro cliente, manda uma mensagem pro cliente, eu não sou de mandar toda hora, então quando o cliente recebe, ele sabe que eu lembrei dele, porque eu já tenho, é uma estratégia, né? Ó, quando eu te mandar, é sinal que eu lembrei de ti. E assim vai. E daí é uma forma, são várias formas que tu tem de traçar o relacionamento com o cliente. Cada cliente a gente não consegue tratar da mesma maneira, porque tem personalidades diferentes, tem uns que são mais abertos, tem uns que são mais fechados, alguns tu trata com um, ou trata com vários, né? Às vezes tu dá um mimo para um, tu tem que dar um mimo para 3, 4, às vezes tu dá um mimo só para aquele mesmo especial. A semana passada mesmo eu consegui fazer um mimo personalizado. Eu não posso fazer propaganda, senão elas vão querer também. Todo mundo vai querer. Mas eu fiz um mimo, eu não dou brinde, tá? Eu falo que eu dou mimo. Porque quando eu monto, construo ou entrego aquela lembrança, eu fiz para ela, ou aquilo eu pensei nela, ou em algumas outras pessoas. Então, isso é uma forma de se relacionar com o cliente. Então, quando ele ganha, ai, a Sheila pensou em mim, ai, que legal, ai, que bacana. Então, tem um cliente que todo ano eu dou agenda para ela. Todo ano eu dou agenda para ela. E faço a minha personalização na agenda, com dedicatória, com tudo. Mas porque foi construído um certo relacionamento. Sim. E aquilo ali acaba só apimentando, profissionalmente falando, aquela relação. Então, para mim, é a cereja do bolo, assim, eu acho fundamental o relacionamento. Claro, com respeito, com seriedade, com dedicação, com ética, né? Sempre separando, tem alguns que acabam virando meus amigos, grandes amigos, eles saem da empresa, continuam, né, tendo uma relação de amizades, vão para outras empresas e me carregam também. E isso é uma forma também legal de fidelizar, mas nem todos, claro, tu acaba tendo aquela mesma relação de amizade, aquela mesma interação, mas não quer dizer que tu não tenha tido um bom relacionamento com aquele cliente. Isso faz toda a diferença. Não tem que bajular cliente, tá? Não tem que ficar bajulando o cliente. Eu odeio bajular as pessoas. Mas tu tem que tratar bem, tu tem que ser solícita, né? O sorriso no rosto, assim, o alto astral, ele tem que ser sempre. Eu acho que é uma das formas também que ajuda bastante no relacionamento com o cliente. E tu chegou a cancelar já algum contrato com alguém? Com algum cliente? Ah, que pergunta boa! Já. Sabe aquela experiência que eu te falei lá no início, lá que o cliente, olha, 1, 2, e na terceira eu disse assim, ó, tchau. Não volto mais. Como assim? Não volto mais. Eu te falei que na terceira, ainda te dei 3 chances, na terceira eu ia, ó, sair por um outro lado. Estou sentida. Eu precisei fazer isso, foi uma forma também de me posicionar. E teve alguns clientes que eu não cancelei, mas eu disse que eu não voltaria a fazer outros trabalhos. Então, às vezes, a gente pega e olha, esse serviço eu não estou fazendo mais, ou eu dou um valor assim surreal, que barra, a Sheila tá grandona, hein? Tô grandona. Pra ti eu tô grandona e infelizmente não vou fazer novamente o trabalho. E são situações aí que são experiências que a gente vai adquirindo. E às vezes assim, ó, tem aqueles clientes caloteiros que eles não te pagam ou te levam 1 ano para te pagar.
Como é que tu vai renovar um serviço com ele? Não tem como. Ele pode até ser uma excelente pessoa, mas é uma pessoa que ele não faz, ele quer que o negócio dele rode, mas ele não ajuda o teu negócio a rodar. E a gente precisa conseguir entender isso, em que a gente não é... Colegas dizem pra mim, amigos dizem pra mim, Sheila, tu não é filantropia. Olha só, falam pra mim, Sheila, tu não é filantrópica. Então, eu não posso fazer caridade, né? Tá bom. Travou. Voltou agora. Não sei se as pessoas estão me ouvindo. Eu tô te ouvindo agora. Mas a gente não pode... Voltou, Andressa? Voltou aí pra gente... A gente não pode fazer caridade, né? Tem algumas pessoas que a gente até faz algumas coisas, faz um pouco a mais, dá um bônus, mas assim, a gente não pode, né? Infelizmente. E daí, às vezes, só nos resta ou cancelar o trabalho ou tentar fazer aquele trabalho de novo. Te fazer uma pergunta, mas é uma coisa que eu já presenciei muito isso. De pedirem para mim fazer isso, eu dizer, não, eu não vou fazer isso. Já pediram para alguma vez para entregar um certificado de um treinamento, por exemplo? Primeiro certificado que a pessoa dá com pressa e depois fazer o treinamento? Várias Até vezes. porque já pediram para mim pedir isso para fornecedores, sabe? Eu disse, mas eu tenho vergonha na minha cara. Imagina eu Já contar pediram, isso pro fornecedor. E eu vou te dizer, que eu acho que eu tinha uns 2, 3 anos de empresa em que eu forneci. Mas na condição, como inclusive era um treinamento de reciclagem, e era um cliente que eu atendia, e eu coloquei a condição dele me pagar o acompanhamento daquele trabalho dos trabalhadores naquele local. Porque se desse qualquer porcaria, eu já ia estar respondendo no treinamento, né? Então, naquelas circunstâncias, eu fiz. Naquela situação, não fiz mais, nem para aquele cliente, nem se eu tivesse que acompanhar de novo, mas foi a única situação em que eu acabei emitindo o certificado. Mas eu não faço isso para ninguém. Já teve cliente até que me disse que me aprontou tu me perguntou, né? Teve um cliente que falsificou um PPRA meu e me pediu ajuda no trabalho e mandou o PPRA falsificado. Meu Deus, ele nem se ligou, ele nem lembrava que não tinha sido. Na realidade, não foi aquela pessoa, foi uma outra pessoa dentro da empresa, né? Nem sabia de certo. Foi a mesma, exato, não sabia. Quando eu olhei aquilo, eu não acreditei no que eu estava vendo, não acreditei. E depois isso aí eu pra fiz mim é ele nova, fazer... você não tinha ouvido falar. E daí eu tive que fazer uma carta para eles dizendo para que eles não poderiam mais usar o nome da empresa e tal. Tive que fazer uma série de movimentos para não chegar ao ponto de processar. Vontade não deu, mas eu acabei não chegando a esse extremo. E eles tiveram a cara de pau de dizer que eu já tinha, mas quando foi para fazer o treinamento do fulano, sem o fulano fazer o treinamento, tu fez. E eu não fiz. E eu tinha todas as provas, tinha até foto que o trabalhador realmente realizou o treinamento na data que foi dado o certificado, tudo certinho. Foi até um treinamento de trabalho em altura. Então, até isso só reforçou o quanto é importante a gente não fazer um treinamento sem dar o certificado. Ou entregar o certificado primeiro sem fazer o treinamento. Porque até isso depois eles colocam porque ela colocou a minha índole em jogo. Eu quase, até em função disso, eu quase processei ela. Mas eu acabei não fazendo. Então são situações em que as pessoas, às vezes, de má fé, nos colocam. Então, assim, gente, profissional que se preza,
não entrega treinamento, não entrega certificado e depois realiza o treinamento. Porque na maioria das vezes, uma ou outra até tu vai fazer o treinamento, mas na maioria não vai rolar. Na prática não vai rolar. Uhum. Eu acho isso também, eu acredito nisso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Aqui na caixa não. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta aí para Sheila? Se não, vou liberar ela, porque ela já estou segurando ela quase 1h30 e eu tinha pedido só 1 hora do tempo dela. Sheila, não sei se tu quer, enquanto a gente vê se vai entrar com mais uma pergunta, não sei se tu quer passar melhor aí os serviços que tu faz, porque vai ter alguém precisando, né? Vai ter alguém precisando. Então vamos lá, vamos aproveitar e vamos fazer essa propaganda então. Hoje os meus trabalhos, eles estão. Eu realizo alguns treinamentos com parcerias, treinamento de trabalho em altura, treinamento de NR20, treinamento de espaço confinado, treinamento de primeiro socorro, mas a nossa energia hoje está muito mais em consultoria técnica para aquelas empresas que não têm, eu chamo de consultoria com assessoria. Nesse caso, eu não ofereço, não faço elaboração de documento, mas eu faço um acompanhamento periódico, através de diagnósticos e depois com acompanhamentos periódicos para aquela empresa, de fato, conseguir trabalhar com a prevenção, que é o objetivo maior, e a empresa ter melhor desenvolvimento e menos impacto negativo com relação à segurança. Então, hoje a gente trabalha para várias empresas que não possuem profissional de segurança. Esse é um dos nossos carros-chefes hoje. E a menina dos meus olhos, né, que é a parte de CIPA, que é o treinamento de CIPA, gestão de CIPA, eleição de CIPA e atividades relacionadas a CIPAT. Agora é uma temporada de CIPAT, né? Que vem aí, temporada de eleição também. Se quiserem fazer eleição eletrônica, por favor, podem falar comigo, qualquer lugar do país. E a gente também está promovendo aí algumas atividades relacionadas a CIPAT, tanto presencial quanto online. Então, tem alguns formatos aí em que a gente está conseguindo desenvolver aí para as empresas aí de modo geral. E a gente trabalha também com proteção respiratória, né? Que são poucos aí. Aqui no Sul a gente é muito carente em proteção respiratória. A gente tem a Georgia Rafaela aí no Paraná, de Santa Catarina, mandando super bem nesse assunto aí, disseminando vários profissionais. E aqui no Sul a gente é muito carente, tanto em PPR, quanto em teste de ensaio de vedação, treinamentos, né, desenvolvimento do PPR como um todo, que é a parte de teste de ensaio, porque a máscara é o de menos, né, infelizmente as pessoas não sabem que é o respirador, né, o termo técnico é o respirador, ele é o de menos, né, a gente precisa de algumas coisas antes. Sumiu. Precisamos fazer algumas coisas antes. Precisamos fazer algumas coisas antes aí de proteção respiratória para de fato fornecer o respirador para o cliente. Então esses são os principais serviços que eu atuo hoje, né? E qualquer dúvida aí eu falo, né, que a gente trabalha sempre tentando ajudar o cliente, ajudar o colega. Então qualquer dúvida que tiver, sinta-se à vontade aí me perguntar, que dentro do possível eu vou sempre tentar em primeiro lugar ajudar, né? E se der para fazer algum serviço, ótimo. Sim. Então desde já eu agradeço aí a participação dos sobreviventes aí, a participação de todos e em especial o teu convite aí. Eu que agradeço a sua disponibilidade, Sheila, de estar aí conversando com a gente, tirando as dúvidas, tirando todas as perguntas, esclarecendo todas as perguntas ali que apareceram. Deu uma trancada.
Tá me ouvindo, Sheila? Voltou. A Frozen já congelou a internet. Uhum. Bom, então, obrigada, Sheila, mais uma vez. Eu vou deixar a live salva aqui para quem não conseguiu assistir, vou deixar aqui salva no feed. E amanhã eu vou passar lá pro YouTube e aí eu te envio o link se tu quiser aproveitar para compartilhar também. Com certeza, e vamos compartilhar aí. Uhum. Tá bom, então, muito obrigada, Sheila. Obrigada aí a participação aí do pessoal aí que entrou, que ficou aí um pouquinho com a gente. Amanhã tem mais, amanhã nós vamos falar sobre o trabalho na área da saúde. Então não perca amanhã também a nossa conversa que vamos ter aqui com a Bruna. E tranco de novo aqui.